Olá, buscador da super saúde. A live de hoje continua no tema de eliminar as dores do corpo. Logo depois dessa live, eu farei um webinar ao vivo sobre esse tema, onde você poderá esclarecer as suas dúvidas. Espero que já tenha te inscrito, senão ainda dá tempo. Eu quero agora falar da hérnia de disco, que ela pode ser curada sem cirurgia. Quando eu falo em curar, é também falar em ficar sem dores, viver sem nunca mais ter dores. Esse é o tema importante para a gente trabalhar. Eu já fiz um vídeo falando de que é possível curar todas as dores de coluna e demais dores do corpo. E construir um corpo tão forte que se torna possível viver o resto da vida sem ter dores. Você precisa acreditar nisso. Se você não viu os vídeos, vale a pena voltar lá e assistir. Hoje eu quero falar da pior dor da coluna que existe, a causada por hérnia de disco. Aqui eu também estou incluindo as dores ciáticas. Todas elas têm cura. Não por exceção. É possível para todos os pacientes que sofrem. Eu não estou falando que é fácil, nem que é rápido conquistar uma coluna forte para não ter mais dores. Mas é possível para todos que lutarem por isso. Então, em primeiro lugar, esqueça toda a baboseira que você ouviu falar. Que não tem cura, que hérnia de disco e dores da coluna é da idade, que tem que se acostumar e outras balelas. Vamos começar definindo assim, o que é hérnia de disco? Por definição, é uma alteração do disco intervertebral. O disco é aquele lá, amortecedor que fica entre duas vértebras. E quando esse disco começa a ficar doente, ele cria uma proeminência, uma hérnia, uma protuberância que entra para o canal da medula, para a zona do nervo, aperta o nervo, e essa compressão vai dar sintoma desde o ponto da hérnia até aonde o nervo trabalha. Por exemplo, lá na região lombar, tem uma hérnia muito comum que é chamada L5-S1. Quando tem essa hérnia, a dor vai até o dedão do pé. A dor, a dormência, formigamento, todos os sintomas pegam toda a perna. Existem dois tipos, duas localizações para a hérnia de disco, a cervical e a lombar. O que eu vou falar vai servir para as duas coisas. Quando a dor da coluna não reflete ou para o braço ou da perna, não é hérnia de disco. Pode ter várias outras denominações. Se você já teve uma hérnia de disco, curou ela, e agora tem uma dor que não reflete, não é a hérnia que voltou, é uma outra patologia. E falando em dores, existem dois tipos de dores. A dor aguda, que começou há poucos dias, normalmente, quando é uma hérnia de disco aguda, ela é muito forte. Ela é extremamente incapacitante. E qualquer pequeno movimento que o indivíduo faça, a dor aumenta. Essa é grave. Essa exige um tratamento com muito mais cuidado e intensidade. E tem aquela dor crônica, que é a grande maioria delas. Já dura semanas, meses, até anos, às vezes. E ela não é tão incapacitante. Ela permite até que o paciente faça algumas atividades. E como tratar a hérnia de disco? Aqui nós vamos fazer um parêntese. Antes de tudo, eu quero deixar bem claro que eu sou impedido eticamente de diagnosticar e de tratar pela internet. Diariamente eu recebo muitas, dezenas de pedidos de pessoas que me escrevem para que eu ajude a diagnosticar o que elas têm e a tratar o que elas têm. Eu não posso fazer. Nenhum médico pode diagnosticar ou sugerir tratamento sem examinar o paciente, sem estar presente. Isso é proibido pelo Conselho de Medicina. E, principalmente, é proibido para proteger o paciente, pois seria uma enorme responsabilidade de algum médico tentar diagnosticar ou tratar sem estar presente no paciente. Da mesma forma, sob hipótese alguma,
eu vou analisar o tratamento indicado por outro colega. Isso também é muito comum. O do médico me receitou isso, eu não está resolvendo. O que eu faço? Volta no médico. Eu não posso questionar um tratamento sem examinar o paciente. Então, porque eu nunca me nego em dar uma segunda opinião. E eu critico quando o colega está errado, eu dou a minha opinião, então, mas eu tenho que examinar para ter certeza daquilo que eu estou fazendo. Então, agora, nós não podemos falar do tratamento prático, então eu vou falar em teoria. E ao falar em tratamento de hérnia de disco, elas se dividem em dois tipos. Tratamento conservador, que é aquele sem cirurgia, quando a gente fala conservador, é sem cirurgia, que é mais de 90% dos casos. A grande maioria, mais de 90% dos casos das hérnias de disco curam sem cirurgia. E às vezes tem que operar. Aí é cirúrgico, é o segundo tratamento. Mas você tem que entender que a cirurgia nunca pode ser o primeiro. O primeiro opção. Se você for no médico e ele não tentar tratar conservadoramente antes de fazer a cirurgia e já sai propondo a cirurgia, desconfie. Desconfie. A cirurgia só pode ser indicada depois que esgotou todas as possibilidades de tratamento conservador. Olha, existem dezenas de alternativas de tratamento, que não é o motivo aqui desse vídeo. E aqui, quando as pessoas começam a antecipar ou a indicar muito a cirurgia, surge um grande problema na área da medicina, que normalmente a gente coloca para baixo do tapete e tem vergonha de falar. A grande maioria, olha, na minha experiência, mais de 80% das indicações de tratamento cirúrgico estão mal indicadas. A grande maioria dos médicos que indica mal a cirurgia é porque ou eles não têm experiência muito em tratamento conservador, ou eles estão tão acostumados a operar que eles já ficam meio que viciados em procurar a solução cirúrgica. Mas tem alguns casos, e esses me deixam muito bravo, que onde a indicação é feita por motivos espúrios, por motivos comerciais, onde o médico vai ganhar dinheiro em cima da cirurgia. Tem alguns casos tão corruptos que às vezes ganha dinheiro do fornecedor de prótese. Existe, não vamos botar panos quentes em cima disso aqui. Não vamos, por corporativismo, esconder que também na medicina existe a corrupção. Quando a cirurgia não é perfeitamente indicada, o problema não se resolve. As dores continuam, algumas vezes passa em seguida e depois as dores acabam voltando. Quando uma hérnia de disco tem indicação cirúrgica? Essa é uma pergunta que me fazem sempre. Quando é que tem indicação cirúrgica a hérnia de disco? Tem duas coisas, ou três. Primeiro, quando esgotou todas as possibilidades de tratamento conservador. Fez tudo o que poderia ter feito e não deu resultado. E a dor não diminuiu, e está muito intensa. E a terceira vez, e a terceira motivo é quando ela é muito incapacitante, que ela restringe os movimentos importantes na vida diária. Se a dor diminuir alguma coisa no tratamento conservador, protele mais um pouco a realização da cirurgia. Dê uma chance para o teu corpo melhorar mais um pouco. Eu já acompanhei casos em que a dor demorou mais de 6 meses para desaparecer. Eu mesmo, a minha hérnia de disco cervical durou quase 5 meses até que eu consegui me ver livre dela. E como é que você pode saber se o teu médico que indicou a cirurgia, ou indicou a cirurgia para um familiar teu, indicou corretamente? Tem 3 motivos que tu pode avaliar teu médico. O primeiro, se ele obedeceu aqueles critérios que eu acabei de falar. Segundo, o seu médico explicou detalhadamente o que está acontecendo com o paciente, por que ele indica a cirurgia, o que ele vai fazer na cirurgia e, principalmente,
quais as complicações que a cirurgia pode acontecer. Sim, não pense que uma cirurgia não tem complicação, mas o médico ele tem que dizer para o paciente quais as complicações. E a terceira coisa, quando você confia integralmente no médico, você ouviu essas explicações dele, concorda com isso, e o teu coração, vamos dizer assim, a tua intuição diz para ti que esse é o tratamento indicado. Quando tu está com o teu coração concordando com o médico, faça a cirurgia. Se por algum motivo tu não está confiando, tu está com alguma desconfiança do médico, tu não tem segurança, não decida ainda. Espere mais um pouco. Busque uma segunda opinião. Buscar uma segunda opinião é um direito de todos. Todos nós, todos os pacientes têm o direito de buscar. E os médicos responsáveis concordam e até estimulam essa prática. Você não está magoando o médico, você está simplesmente valorizando o teu médico. O pior que pode acontecer para um cirurgião é ter um paciente que não confia integralmente nele. Os trabalhos mostram que o índice de complicações pós-operatórias aumenta. Tá. Agora vamos falar sobre o tratamento conservador. Novamente, eu quero reforçar. Eu não posso diagnosticar e muito menos tratar pela internet. O que eu vou fazer aqui é dar 13 conselhos. 13 conselhos que se aplicam em todos os casos. Primeiro, mantenha-se permanentemente atento às mensagens que teu corpo dá para a tua mente. Fique permanentemente consciente das informações do teu corpo. Segundo, evite aquelas atividades que aumentam um pouquinho a dor. Qualquer aumento de dor significa estar agravando. Terceiro, aquilo que diminui a dor, faça mais vezes. Algumas pessoas, ao colocar bolsa de água quente, melhoram a dor. Então, repita várias vezes isso. Quarto, procura maneiras diferentes de fazer aquilo que está fazendo. Procura maneiras que doam menos. Por exemplo, se for tomar banho, se tomar banho sentado num banco doe menos do que tomar banho de pé, tome banho sentado. Quinto, não tenha vergonha de pedir auxílio nas tarefas que tu tens que fazer para que a dor não aumente. Não é a hora de bancar o guerreiro. Sexto, interrompa, sempre que for possível, aquilo que está fazendo e que aumentou a dor. Às vezes não tem como interromper, que é o caso, por exemplo, quando está sentado no vaso sanitário fazendo as necessidades. Daí aumentou a dor, aceita, não tem como fazer. Sétimo, todas as dores, mas principalmente as hérnias de disco, exigem repouso para curar. No início é necessário mais repouso, mas mesmo assim evite ficar muito tempo na cama. Está provado que ficar demasiadamente na cama agrava o quadro. Oitavo, afasta-te das atividades cotidianas que causam dor. É muito comum na prática médica encontrar profissionais autônomos que querem continuar trabalhando, pois eles não podem colocar atestado. Esse é um dos grupos em que os tratamentos conservadores mais falham, porque ele não dá tempo para o corpo recuperar. E quando falha, ele vai operar. E quando opera, ele vai ficar um monte de tempo sem trabalhar. Então, pense bem se é o teu caso. Outro grupo que é muito significativo são as donas de casa. Essas estão cheias de dor e continuam fazendo porque elas não conseguem ver acumular o trabalho e a família não ajuda. É o outro grupo que precisa se conscientizar de que é preciso um repouso. Nono, faça tudo que teu médico mandar, desde que não aumente a dor. Então, existem várias maneiras de tratar. Eu não quero entrar aqui, dezenas de maneiras de tratar, mas tem que observar o teu corpo. Por exemplo, se o médico utilizar a massoterapia, vai lá e faz massoterapia, que é massagens. Aí tu está lá fazendo, a dor aumentou. Pare imediatamente. É o teu corpo dizendo que está piorando. Não adianta
o massoterapeuta ou o fisioterapeuta dizer que é assim mesmo, aumenta para depois diminuir. Não é assim que funciona o corpo. O corpo não mente para a nossa mente. O corpo não nos engana a mente. O corpo diz aquilo que está acontecendo. Se aumentou a dor, piorou, pare imediatamente. 10º, volte ao médico para continuar o tratamento. É muito raro curar uma hérnia de disco com um tratamento, com uma única consulta. E aqui eu tenho visto esse erro ser repetido. Vai no médico, o médico dá um tratamento, diminuiu 10%. Ah, não funcionou, vai no outro. Aí o outro dá um outro tratamento, melhorou mais 10%. Ah, não melhorou. E assim vai indo, pulando de consultório em consultório. E volta no mesmo médico. O tratamento que para um paciente é maravilhoso, para outro não faz nem cosquinha. E o médico tem experiência de saber isso. 11. Exercícios físicos. Eles podem ser de grande valia no tratamento de uma hérnia de disco ou causar grande prejuízo. Volto de novo àquele princípio. Observe quanto está fazendo uma atividade física, um exercício, seja na fisioterapia, seja na musculação leve, seja na hidroginástica, na ginástica dentro da água. Preste atenção no teu corpo. Se aumentou a dor, para. Se diminuiu a dor, continua. Se ficou estável, não aumentou nem diminuiu, pode continuar. O corpo está dizendo que não está sendo agredido. Se não sentir dor, tá mexendo, tem a dor na coluna, mexeu o braço aqui e a dor não se movimentou, continue fazendo, porque qualquer exercício que tu faça produz a miocina. Viu o vídeo? Se não viu, tem que ver. A miocina é um grande avanço no entendimento das dores do corpo. A miocina, ela tem um poder analgésico, anti-inflamatório, e ela vai lá na dor combater a causa da dor, que é a inflamação. Veja o vídeo da miocina. 12º, ouça as sugestões do teu amigo. Quando nós estamos com dor, todos os nossos amigos têm alguma dica para dar. Escute todas elas. Faça, ou tente, ou experimente aquelas que não contrariem o tratamento médico. Existe muito tratamento alternativo fora da medicina. Muitos são excelentes. Muitos resolvem e outros não resolvem. Consulte a tua intuição. Se eu quero dizer assim, vai lá que tem tal tratamento, não vou entrar em mérito. E tu diz, não fechou comigo. Acredita na tua intuição. Agradeça, mas não vai lá. Ou se tu diz assim, pode ser, vá, arrisque. Mantenha a consciência atenta no corpo. Se aquele tratamento alternativo te ajudou, continua. Se não te ajudou, ou se piorou, pare imediatamente. Essa é a regra, manter atenção às mensagens que o corpo dê. E, finalmente, o último é dar o tempo que o corpo precisa para curar a hérnia de disco. Uma hérnia de disco, ela normalmente é demorada, semanas, na maioria das vezes, vários meses. Observe a intensidade da dor. Num processo de cura, a intensidade da dor vai diminuindo gradativamente. Às vezes mais rápido, às vezes mais lento. E é muito comum a dor estar diminuindo e ter um agravamento da dor. Não se assuste. Volte no médico, que ele vai dar alguma alternativa de tratamento para esse agravamento da dor. É muito comum, num processo de cura, existir vários períodos de agravamento, vários agravamentos das dores. É comum isso acontecer. Então, não é que o médico está errado, não é que o corpo tem várias respostas. Eu teria muito mais para falar sobre esse tema, mas esse vídeo já está ficando extenso demais. Se você tem alguma dúvida, coloque ela nos comentários aqui embaixo. Eu vou responder todos.
Coloque também o que você achou do tema e diga qual é o assunto que você quer que eu fale na área do desenvolvimento da saúde. A minha proposta é fazer uma live diária, todos os dias, segunda a sábado agora, às 7h30 da noite, e nos domingos, às 11 horas da manhã. Daqui a alguns minutinhos, eu vou iniciar um webinar da quarta-feira da Super Saúde. Todas as quartas eu falo ao vivo de um tema de desenvolvimento e de promoção da saúde. Nessa quarta, eu vou usar o tema dessa semana, como eliminar as dores do teu corpo e da tua saúde. Se você ainda não se inscreveu, aproveite o link que está publicado junto a esse vídeo e se inscreva. Lá no webinar você poderá colocar as suas dúvidas que eu responderei ao vivo. E se você também compartilha desse sonho que muita gente tem, de fazer uma corrente do bem para mudar a saúde no Brasil, através não de políticas públicas, através da melhoria da saúde de cada uma das pessoas, envie esse vídeo para todos que você achar que merecem ter mais saúde e viver melhor. Não deixe também de te inscrever no webinar A Conquista da Super Saúde, que vai acontecer agora, dia 28 de setembro em diante. Nesse webinar terá algumas aulas gravadas, que são aulas importantíssimas, mas eu também farei algumas aulas ao vivo, dependendo dos comentários e das questões que foram levantadas durante aquelas aulas. Acho que vai ser a melhor coisa que eu vou fazer sobre saúde esse ano. E não vou repetir esse webinar mais esse ano, porque eu não terei mais agenda para fazer isso. O link para o webinar está na descrição desse vídeo também. Eu espero te encontrar daqui a pouco nesse webinar falando sobre o combate às dores. Não perca a live de amanhã. A de amanhã vai ser muito interessante. Vai ser uma novidade incrível, até assustadora, mas vale a pena saber. Enquanto isso, eu quero te desejar uma super saúde.